Graça e paz, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ah, tá. Uma hora a gente vai lembrar, né? Nós vamos fazendo essa dinâmica até pegarmos durante esse ano essa nossa ação dessa forma. Vamos para o livro do profeta Isaías. Texto muito conhecido, mas eu creio que o Espírito Santo tem algo para nós aqui nessa manhã. Lembrando, né, que nossa mensagem tem como tema de fundo, como o ano assim será, glória. E desde do culto da virada nós temos compartilhado a palavra sobre essa temática. E hoje não será diferente. A palavra que nós vamos compartilhar tem por tema, ou título, né? Partícipes da glória. O que é um partícipe? Um partícipe é aquele que toma parte, aquele que age junto, está junto. Quando nós falamos aqui partícipes da glória, é que nós somos convidados, nós somos inseridos, nós somos tragos por Deus para a sua glória. Eu e você somos os partícipes da glória. Então a palavra dessa manhã é sobre nós, ou acerca de nós. Para ser assim, então assim, nós precisaríamos ou precisávamos falar de um ser humano, de uma pessoa, como parâmetro. E nós vamos para o profeta Isaías, e vamos para o rei Uzias, e vamos para os sacerdotes, aqueles que estavam com eles neste acontecimento que nós vamos ler agora. Diz assim, capítulo 6 do livro do profeta Isaías, a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Tem uma tradução que diz assim, as abas. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Repita comigo assim, 100% da terra está cheia da glória de Deus. Uau, hein? E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Pode sentar. Acabamos de ler palavra conhecida. Acredito que a maioria de nós, ou quem sabe até a totalidade, já tenha sido ministrado em algum momento, ou já leu, já ouviu acerca dessa passagem
que mostra um acontecimento singular. No momento em que Isaías viu o Senhor. Verso 1 fala aqui que ele viu também ao Senhor. E essa expressão, viu também ao Senhor, traz por inferência de que outros também viram. E pelo menos aqui, se não eram outros, ou sacerdotes que estavam no templo, ou algumas outras pessoas que estavam na casa, fala claramente aqui que existiam outras pessoas. Existiam os anciãos que estavam lá vendo o Senhor. Existiam também os serafins, não falo o número de quantos, mas um deles, usando as suas asas, que eram 6, voou até Isaías e tocou com a brasa nos seus lábios. Eu imagino, irmão, quem já queimou a língua aqui comendo um pãozinho de queijo, hein? Levanta a mão aí. Hein? Ou qualquer outra comida aí, hein? Quem já comeu uma comida quente, queimou a boca, levanta a mão aí. Ei, maravilha, todo mundo. Agora você imagina uma brasa daquelas que, ao invés de você comer o churrasco, você mordeu a brasa que estava dentro da churrasqueira. Né? Não é aquela brasa do carvãozinho apagado, não. A Bíblia fala que era brasa viva, ou seja, aquela que está vermelhona. Eu imagino a dor da boca de Isaías. Mas o que eu acho mais fantástico da dor, porque não é de graça, isso doeu, gente. Não é? É que mesmo com a boca queimada, eu fico imaginando como é que ele falou com Deus. Queimado, mas eu estou falando, viu, Deus? O tratamento que Deus deu a Isaías não foi um tratamento fácil. Um tratamento dolorido. Não é? A mudança para sermos partícipes no reino de Deus, ela causa incômodos, dor. É provável que depois dali, a Bíblia não fala, mas que Isaías tem que ter sido tratado por alguém, colocar umas pomadinhas na boca dele, não sei quanto tempo de tratamento, né? Um bálsamo de Gileade, alguma coisa, porque era uma brasa que não fora tirada de qualquer lugar, é uma brasa do altar. E aqui não é uma figura de linguagem, é literal. Bom, dentro disso, queridos, do tratamento de Deus, desde o momento em que o contato de Isaías até a brasa, e nós vamos retomar a brasa e a tenaz no final da palavra, eu quero aqui trazer à reflexão algumas coisas que nós precisamos analisar na palavra. Sendo partícipes da glória, nós temos uma questão a resolver. Se vamos assistir à glória de Deus, ou se vamos ser assistentes na glória. Porque existe assistentes e assistentes. Quem já ouviu a brincadeira até que alguém diz assim, né? Eu sou assistente, vocês fazem e eu assisto. Na igreja, no reino de Deus, tem muito isso, os assistentes. Existem aqueles que estão na ação veementemente, ou seja, os partícipes verdadeiramente do trabalho, e aqueles que assistem e usufruem. Isaías viu o Senhor porque ele não era apenas, até então, um assistente, desculpe o trocadilho, meia boca. É um meia boca, ele não estava com a boca tratada. Nós vimos aqui na palavra que ele falava o que era conveniente. Quando era no meio do povo, ele conversava a linguagem do povo, era a linguagem pura.
falseada. Irmãos, mesmo que seja falseado, mentira é. Quando estava no templo, ele compartilhava da palavra e da voz de Deus, da verdade. Mas era o morno, o mais ou menos. E voltando para a boca, Deus diz que o morno ele vai vomitar. Está no livro do Apocalipse. Então Isaías tinha uma caminhada de morno. Mas, mesmo morno, Deus deu a ele uma oportunidade, porque ele foi ao templo. Alguns dizem aqui, né, se confundem, porque diz que era uma casa, outros dizem que ele teve uma visão espiritual, mas a palavra diz aqui que ele narra que as abas do manto, ou seja, a cauda do manto, ou seja, o que era limítrofe ao manto de Deus, estava enchendo o templo. Opa, então Isaías estava no templo, para ele ver isso, não é? E era o local próprio dos sacerdotes, dos escribas, os escritores da replicavam a lei, e dos profetas. Isaías naquele tempo era um profeta do palácio. E ele teve uma visão então, no lugar certo. Irmãos, nós precisamos aqui nos localizar. O lugar da adoração é um lugar separado. E a palavra separado lá no Antigo Testamento, na língua antiga do hebraico, é kadosh. É um lugar santo. Separado. Para eles, naqueles dias, o lugar santo era especificamente o templo. E no templo, um lugar ainda mais específico, o Santo dos Santos, onde apenas um sacerdote partícipe e inserido e vivenciado na vida dos levitas, tratado dessa forma, especialmente entrava uma vez por ano. Os demais ficavam nos outros compartimentos, esperando os resultados da adoração do Santo dos Santos. Mas o incensário, ou seja, o que era liberado da fumaça do incensário, enchia o Santo dos Santos e transbordava para todo o templo. Era a fumaça. E nessa visão, que eu chamo aqui de uma visão arrebatadora, né? Não era simplesmente estar ali fisicamente, mas era deslumbrado. Isaías percebeu, uma pergunta lhe caiu em seu íntimo: eu posso ficar apenas vislumbrando, visualizando, sendo assistente da glória, ou eu posso ir além? Então a pergunta para nós seria: ir além ou já está maravilhoso como está? Lamentavelmente, em nosso tempo, queridos, tem muita gente replicadora do maravilhoso. Gosta de contar ou transmite experiência de outras pessoas. É o tempo todo falando de milagres que acontecem na vida de outros. É o tempo todo se maravilhando com mensagens que outros transferem ou que transmitem. É o tempo todo, então agora nas redes sociais, né? É o tempo todo só participando no sentido de assistentes de inúmeras fontes de palavra, mas muito mesmo limitada é a entrada no Santo dos Santos. Assiste muito, mas adora pouco. Assiste pastor tal, assiste igreja tal, assiste mensagem tal, vê programa tal, mas adora quase nada. Até porque a forma como hoje está sendo replicado, essa forma tecnológica, é muito bom, é muito legal, a forma online, mas torna o participante apenas assistente e não agente na adoração. Por isso que nós aqui, irmãos, trabalhamos muito incentivando a você a tirar o seu tempo sozinho com Deus, o seu TSD.
É o momento em que a aba do manto entra no ambiente onde nós estamos, e Jesus disse que esse seria o lugar próprio para um momento de santificação apropriado. É quando a tenaz vem com a brasa e queima os nossos lábios. Quando você quiser orar, entra no teu aposento, fecha a porta atrás de si, e o Senhor e você em secreto, fala com Ele, Ele vai te ouvir. É o secreto. Ir além da visão do maravilhoso, porque o maravilhoso é o Senhor, e o seu nome será? E o seu nome será? Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, o genitor da eternidade e príncipe da paz. Nós sabemos disso. Ir além de só ver o maravilhoso, mas estar, viver, trabalhar, vivenciar a vida de Deus em nossa vida. É a oportunidade que Deus deu a Isaías e sempre está nos dando nesse tempo da sua glória e graça. Só que tem uma forma de participação na glória. Não é do meu jeito, não era do jeito de Isaías. E lamentavelmente, não está narrado aqui no versículo 1 à toa, a expressão no ano em que morreu o rei Uzias. Não é à toa. Toda a palavra de Deus ela tem um sentido, um significado. O verso 1 do capítulo 6 do livro do profeta Isaías começa: no ano em que morreu o rei Uzias. Quem era Uzias e por que ele morreu? Uzias era o rei de Judá. E ele morreu exatamente por não obedecer à forma da adoração em seus dias. Ele quis aplicar a forma dele, o jeito dele. A Bíblia fala no livro de 2 Crônicas, você pode abrir comigo, 2 Crônicas, capítulo 26, dos versos 16 a 21. Narra aí a morte do rei Uzias, ou melhor, como começou a queda e culminou com a sua morte. O que aconteceu? É que o rei Uzias se tornou um rei poderoso. E a Bíblia fala que ele cresceu em soberba, se ensoberbeceu. A ponto dele entrar no templo, pegar o incensário, função dos sacerdotes, e queimar incenso, para tentar queimar incenso diante de Deus. Lembra da fumaça que enchia o templo? Era do incensário, função exclusiva dos sacerdotes, naquele ano escolhidos para exercerem a função. Mas Uzias não queria obedecer à forma. E quando ele pegou no incensário para entrar no templo, para queimar o incenso no Santo dos Santos, os sacerdotes foram até ele e chamaram-lhe a atenção: Uzias, você não pode fazer isso, isso é função exclusiva dos sacerdotes. E ele, revoltado e insurgente contra a forma que Deus havia dado, intentou ir até o Santo dos Santos, mas quando ele se virou para lá, a lepra apareceu em sua testa. Deus feriu o rei Uzias de lepra. E ele então foi retirado do templo às pressas e foi afastado do seu reinado, colocado em uma casa separada, e lá nessa casa ele morreu. Nunca mais pôde voltar ao trono, e seu filho passou a ser o regente em seu lugar, até a morte de Uzias, ele assumiu o trono. Então, Uzias era esse. Não obedeceu à forma, a forma era única. A consequência na vida dele foi gravíssima. E eu trago aqui a seguinte declaração, irmãos: não é a minha forma,
não é a sua forma, não é o que nós achamos, mas é somente a forma de Deus, é a que vale e é a que importa. Repita comigo, a forma de Deus. Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Glória. Amém, irmãos? Então, vamos lá. A forma de Deus é a que vale, é a que importa. Diga a pessoa que está ao seu lado, não é a sua. Ah, mas bobagem, isso que é pregado, essas coisas. Não é assim, eu acho que não é o seu acho. É o que Deus diz, é o que Ele exige. E ponto. Muitos foram que tentaram fazer as coisas de forma diferente, se deram mal. Nós conhecemos na Bíblia. Fazer as coisas do seu jeito. Às vezes até fazer a coisa certa, mas da forma errada. Para Deus tem que ser o jeito certo e da forma certa. Do jeito que Ele diz e da forma que Ele acha que deve ser realizado. A diferença de Isaías quanto ao entendimento da forma de Deus é que ele foi ao lugar certo para adorar no templo. Ouviu, viu e interagiu com Deus da forma certa. No verso 8 do texto que nós lemos, depois que ele ouviu a voz do Senhor, ele conversou com Deus. Ele teve essa oportunidade. Agora, o que eu acho mais fantástico aqui nessa passagem que nós lemos até agora, não é Isaías ter visto o Senhor, porque ir ao templo e você ter a oportunidade de compartilhar com Deus, isso é garantido. Estar no seu tempo sozinho com Deus e ter um contato com o Espírito Santo é fato. Ele vai te encontrar. Mas o que aconteceu no verso 4 é que é estarrecedor e mostra como Deus é. A forma é dele. Verso 4. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Uau, 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 uau. Uzias, o rei, foi ao templo para encher a casa de fumaça do jeito dele. Mas quando Isaías estava no templo, não se diz que tinha sacerdotes, não se diz que tinha ninguém lá. Provavelmente era só ele naquele dia. Foi lá para adorar a Deus e ouvir Deus falar com ele. Quem sabe, não é, iria acontecer devido à sua condição dúbia, de uma boca ou de meia boca, como filho de Deus, como profeta, um profeta meia boca era o Isaías. Quando ele entra lá, a casa se enche de fumaça. Irmãos, eu cheguei à conclusão seguinte: Deus não precisa de fazedores de fumaça. Ele se alinha a adoradores santificados. Verso 4, ele mesmo, o próprio Senhor, a própria presença de Deus encheu a casa de fumaça. Mas antes tinha os fazedores de fumaça, e Urias queria ser um dos fazedores de fumaça. Desculpa aqui, queridos, mas como tem profeta meia boca, tem crentes meia boca, tem também aqueles fumacentos. Só faz fumaça. Só faz barulho. Ou só reage a determinadas circunstâncias. Você vê até meio, muitos, gritadores, sapateadores, faladores de língua e outras coisas mais, mas ganhar alguém, discipular, levar uma pessoa até Jesus com a vida transformada, não tem. Às vezes usam uma expressão até estranha, ó terra, não sei o que lá, e babapá, barulhentos fazedores de fumaça. Mas Deus nos chamou-nos para fazer fumaça, queridos. Ele não precisa de fumacentos ou fumaçadores. Ele está querendo adoradores
e discípulos multiplicadores, discípulos. Vamos para João capítulo 4, versos 23 e 24. Jesus estava conversando com a mulher samaritana e ele diz a ela: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está à procura de tais que assim o adorem. Deus não quer fazedor de fumaça. Deus quer adorador de verdade. E Ele está nos escrutinando, Ele está olhando a cada um de nós. Somos adoradores de verdade ou somos os meia boca desse tempo? Nesta época em que nós estamos, queridos, os resultados da nossa vida em Deus é uma vida de sinceridade e multiplicação da verdade de Deus a outras pessoas com transformação delas. Em Mateus capítulo 28, verso 20, nós recebemos uma missão, uma ordem expressa: ide e fazei discípulos de todas as pessoas da terra. No seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, seus negócios, onde se relacionar e onde conviver com pessoas, nós temos que fazer diferença e promover influência como um partícipe de Deus de forma intencional. Nós já falamos muito sobre isso aqui e continuaremos a falar. Isaías precisava de uma transformação de vida para produzir isso. Ele mesmo declarou: eu habito no meio de um povo de lábios ruins, todos são meia boca como eu. Mas a terra toda está cheia da glória de Deus, queridos. Isso quer dizer o seguinte, que para sermos partícipes nós temos que ter essa visão e esse entendimento, ou seja, essa compreensão de que o Senhor está agindo. Qual é o papel do Espírito Santo na influência na vida das pessoas? Jesus disse mesmo que é Ele quem convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse não é o nosso papel, essa é a forma do Senhor. Então eu não preciso me preocupar com isso. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas eu preciso me preocupar com a forma como meu papel influencia. E o meu papel de testemunha. Atos capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até confins da terra. O papel de testemunha é produtor da presença de Deus, produtor da mudança, da transformação que Deus realiza. Eu fiquei pensando nessa narrativa do profeta Isaías aqui em seu livro, porque estando ele e Deus era um segredo, né? Isaías poderia apenas ter dito aqui: não, eu tive uma visão com Deus, foi maravilhoso, encheu de fumaça, foi tudo muito lindo, maravilha, essa parte é a melhor de todas. Mas ele foi transparente. Ele disse: Senhor, eu não posso, porque na verdade eu já estou morto, né? Porque meus olhos viram o Senhor. Naquela época, irmãos, eles não tinham a chance que nós temos de estar com o véu do Santo dos Santos rasgado. Quando Moisés mesmo pediu para ver a Deus, o próprio Deus falou com ele: se você me ver, você vai morrer. Mas eu vou manifestar a minha bondade sobre você. E quando eu passar, você vai me ver pelas costas, na fenda da rocha. Essa foi a visão de Moisés. Agora Isaías não, Isaías viu a glória de Deus, o próprio Senhor falando com ele: morri, estou morto, eu sou um homem morto. Nós temos a oportunidade, queridos, de não só ver o Senhor, mas o Espírito Santo fez a cada um de nós seu templo.
E nós cantamos: sou o teu templo, teu sacrifício, o teu altar. Tem essa compreensão? 1 Coríntios 3,16: vós sois o templo do Espírito Santo, a morada do Deus vivo. Nós temos essa bênção. E quando estamos nesse entendimento, ou vivenciando a vida de Deus em nós, percebemos a realidade espiritual de que toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas do que nos adianta isso, se nós estamos mais ou menos? A forma de Deus é exigida. Não dá para ser mais ou menos. Nós temos que ser rendidos a Deus. Nós somos os manifestadores da glória de Deus hoje. Vivemos a glória, mas precisamos de um tratamento. O tratamento de Isaías foi que, com uma tenaz é uma ferramenta para pegar elementos ou qualquer outra coisa quente para não queimar a mão. É como se fosse um gancho, né? Tem aquela boca. Foi lá no altar de Deus, pegou uma brasa e queimou a boca de Isaías. É lógico que a narrativa de Isaías não deve ter, ele não trouxe aqui os gemidos, a dor que sentiu, mas ele trouxe o que ele pôde falar depois. O importante do tratamento não é o percurso, mas é o resultado. Deus não está em nós, queridos, para que nós nos mantenhamos na dor, nem mesmo venhamos a estar no estágio letárgico de tratamento. Mas assim como ele produz o milagre, e eu acredito que o milagre na vida de Isaías foi muito maior do que nós podemos inferir da narrativa. O mesmo Deus que queimou a boca o curou instantaneamente para que ele pudesse falar. Ele pode. Diga comigo assim: Deus pode tudo. É a forma como eu creio. E a figura da brasa que tirara do altar e foi até os lábios de Isaías, intermediada pela visão, posso chamar até de escandalosa, extraordinária, fantástica, de um anjo de 6 asas. Só essas coisas assim, eu acho que já faria alguém desmaiar. Não é? Isaías ficou anestesiado. Um anestésico do trono. E ele disse: envia-me a mim. Envia-me a mim. Mas até chegar nesse momento, veja o que Deus disse para ele. Verso 7. Eis que isto tocou os teus lábios, ou seja, a brasa. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Sabe qual é a brasa de Deus hoje que lava-nos, que limpa-nos? A brasa de Deus que trata conosco, queridos, não nos causa dor nenhuma. Não nos causa mazela nenhuma. Ela toda foi suportada por Jesus. Pelas suas feridas, eu e você fomos sarados. Nós citamos esses versos constantemente na ceia do Senhor. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A brasa que nos purifica é o sangue de Cristo. Nós somos os privilegiados. Não sofremos como Isaías sofreu. Não passamos por isso, nós só precisamos ser transparentes. Senhor, tenho problemas e eu preciso do teu sangue. É o clamor pelo sangue de Jesus, não para nos proteger, mas para nos sarar, é que é o necessário. Tem gente que usa o sangue de Jesus da forma errada. O sangue de Jesus te repreenda. Quem já ouviu falar isso aí?
Sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, mas ele tem poder para livrar do pecado. O nome de Jesus é que faz o inferno estremecer e todos vão se dobrar diante de seu nome. Olha a forma. Coisa simples, irmãos, de desconhecimento da palavra. Demônios saem, é no poder do nome de Jesus. Está na palavra, em meu nome expulsarão demônios. Jesus não fala, em meu sangue, ou por meu sangue expulsarão demônios. É no meu nome. Forma. O sangue nos abre a oportunidade de sentirmos a fumaça, o toque da aba do manto e a voz de Deus a falar conosco. Posso te enviar. Faz a obra para a qual eu te chamei. Que Deus multiplique essa compreensão, esse entendimento, a graça e especificamente 100% da glória na sua vida, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.